Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e estamos de volta para mais um episódio do nosso estudo sobre como edificar a nossa fé. Nós já vimos coisas muito importantes. Se você não vem acompanhando, convido você a acompanhar os demais estudos dessa série, onde nós temos falado sobre esse tema tão importante. A nossa fé, ela precisa ser construída, a nossa vida espiritual precisa ser edificada de uma forma semelhante a como se constrói uma casa. Nós já vimos que a palavra de Deus é o material que nós usamos para edificar a nossa vida. Nós vimos que a palavra de Deus ela nos traz conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria bons, coisas da parte de Deus e não o conhecimento do mundo. Então, nós hoje vamos meditar um pouco sobre a questão do pecado. Como o pecado afeta a nossa construção. Como é que o pecado influencia a nossa construção dessa casa espiritual que nós somos. No versículo que iniciou este episódio, nós vimos lá no Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o que é o conselho dos ímpios? Bem, a palavra de Deus, ela tem conselhos para nós, né? O Espírito Santo é chamado de conselheiro. Jesus também é chamado de maravilhoso conselheiro. Deus tem para nós bons conselhos, boas orientações que vão gerar vida em nós, que vão permitir que nós nos tornemos essa casa espiritual e onde nós poderemos desfrutar nas nossas vidas da presença de Deus, da paz, da justiça e do poder que são inerentes ao reino de Deus. Mas os ímpios, eles também têm conselhos, eles têm instruções, têm orientações que são dadas completamente fora da palavra de Deus, e mesmo os conselhos de bons profissionais, eles não vão falar sobre a parte espiritual. Então nós podemos obter conselhos de pessoas que sejam profissionais, especializados, por exemplo, um médico, um engenheiro, um advogado, um arquiteto. Esses profissionais vão nos aconselhar, mas geralmente eles não vão falar da parte espiritual. E nossas vidas, nós precisamos entender que ela tem uma parte espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o homem é feito de 3 partes, espírito, alma e corpo. Este é um assunto muito importante e profundo, e nós temos no canal aqui, eu tenho um estudo sobre esse tema, espírito, alma e corpo, e convido você, se desejar se aprofundar nesse tema. Mas, enfim, como nós temos um lado espiritual, nós precisamos levar esse lado espiritual em consideração. O que é a questão do pecado que eu quero tratar hoje? O Salmo 1, ele fala sobre uma árvore que é uma árvore frutífera, e ele vem falando desde o versículo 1 acerca do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Então ele diz que bem-aventurado aquele que não ouve, não dá ouvidos, não obedece ao conselho dos ímpios. Nós, como cristãos, nós precisamos evitar ao máximo o conselho dos ímpios, que são as informações, os conhecimentos e a sabedoria deste mundo, e que muitas vezes elas nos levam a influenciar, nos influenciam para o mal, para o pecado. Por exemplo, se você assistir muitos filmes aí que passam na televisão, filmes internacionais, filmes brasileiros, é muito comum nos filmes acontecer relações sexuais entre pessoas que não são casadas. Eu não vou citar aqui nomes de filmes, porque qualquer pessoa assistindo vai ver isso aí. É muito comum a pessoa, de repente, conhece alguém num filme e não casa com aquela pessoa e já mantém relação ali sexual
ilícita, ou seja, está cometendo o pecado da fornicação, da prostituição. Isso tudo é apresentado de uma maneira muito, até mesmo romântica, até mesmo para despertar o desejo das pessoas fazerem aquelas mesmas coisas. Porque muitas vezes aquela pessoa lá que está praticando o ato sexual ilícito, né, prostituído, é um herói, é um super-herói, é alguém que o filme tenta passar como exemplo para as pessoas. Isso, apesar de muitas vezes a gente não identificar, mas isso é um tipo de conselho dos ímpios, né? E muitos cristãos não têm critério para assistir programas de TV, muitas vezes sentam diante da TV, diante às vezes de jornais, de novelas, de filmes, de programas, de séries, que vão incentivar, que vão ministrar para a vida daquela pessoa prostituição, violência, medo, incredulidade. E com isso nós estamos abrindo a porta para o pecado, né, entrar em nosso coração. Nós abrimos a porta para esta semente maligna do mundo, os conselhos do mundo, os conselhos dos ímpios, para entrar em nosso coração, e isso faz com que a gente não seja edificado na fé. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Veja que a palavra de Deus mostra que nós não estamos presos a diversos tipos de regras, como era, por exemplo, no Velho Testamento, e como muitas religiões implementam esse tipo de coisa, né? Você pode isso, você não pode isso, você pode isso, você não pode. A vida cristã não é bem assim. Nós, quando aceitamos o Senhor, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Passamos da morte para a vida. Mas nós habitamos no mundo, e o mundo jaz no maligno. Então o mundo ele vai ser cheio, né? Você vai ser sempre ministrado, ou pelo menos o mundo vai tentar te ministrar, né, o conhecimento e a sabedoria malignos. E, portanto, nós como cristãos precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos nos proteger para evitar essa influência do mundo. Então nós podemos participar das coisas, por exemplo, assistir um filme, não é que seja pecado, a não ser que o conteúdo dele seja um conteúdo que impulsione, um conteúdo que incentive a prática do pecado, porque isso vai provocar em nós tentações, vai abrir a porta para que o maligno chegue com tentações, para que venha incredulidade ao nosso coração e, consequentemente, não é pecado você assistir um filme, mas ao mesmo tempo esse filme pode não trazer nenhuma edificação para você. E nós vamos ler mais uma passagem bíblica lá no livro de Hebreus, que é muito importante. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós vemos aqui a exortação do escritor aos Hebreus, é de Deus através dele aí, nos exortando a termos o cuidado para não permitirmos que o pecado endureça o nosso coração. E esse é o efeito do pecado. O pecado ele endurece o nosso coração, nos tornando insensíveis à voz de Deus. Ora, nós vimos que para que nós possamos edificar a nossa fé, o material que nós usamos para crescer, para edificar e construir a nossa vida para Deus, é exatamente a palavra de Deus. Então, se você tem o coração endurecido para a palavra de Deus, fatalmente você terá dificuldade em crescer, em entender, em se aprofundar na palavra e pôr em prática a palavra, porque o seu coração estará endurecido. E a característica de um coração endurecido é exatamente que a pessoa não consegue compreender a palavra. Deus pode falar à vontade, pode ouvir pregações, mas o coração estará endurecido e ele se torna insensível à palavra de Deus. Então esses são alguns dos efeitos do pecado com relação à nossa edificação, a edificação da nossa vida como casa espiritual para Deus. O pecado ele acaba trazendo contaminação, ele destrói ao invés de edificar a nossa vida para Deus. E por isso que nós, como
discípulos de Jesus, precisamos ser bastante seletivos, ter cuidado e guardar o nosso coração com o conhecimento, com o conselho dos ímpios, com a influência do mundo dentro de nós, para que nós possamos não ter impedimentos, não ter empecilhos para que nós possamos edificar a nossa fé, né? Não podemos, temos que remover, temos que fazer exatamente o que o próprio escritor aos Hebreus fala lá em Hebreus capítulo 12, de nós removermos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, em nome de Jesus.